Você perguntou? Vou explicar o que é o pentecostalismo e o avivamento de verdade, que não é só barulho, né? Os dois não são só barulho, e a gente imagina que é só o barulho. O avivamento, ele nunca teve, ele nunca foi, não é e nunca será um movimento que ele está ligado com movimento e barulho. E vamos trazer para o nosso contexto pentecostal tupiniquim. Ele não tem ligação nenhuma com falar em línguas ou com manifestação de dons do Espírito, em hipótese nenhuma. É lógico que na história da igreja ela teve marcos históricos, períodos históricos que tiveram grandes avivamentos. E o que aconteceu, por exemplo, na Rua Azusa foi um marco histórico que projetou um grande avivamento. Por conta disso, houve aquela explosão missionária que deu origem a denominações que são pentecostais, dentre elas a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, isso é reconhecido por inúmeros teólogos, dentre eles até teólogos cessacionistas, como por exemplo Augusto Nicodemos. Ele reconhece que o pentecostalismo foi um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Imagina, a Assembleia de Deus aí tem mais de 20 milhões no Brasil, mais de 20 milhões de assembleanos. E tudo aconteceu a partir de um movimento missionário avivalista, né? Como por exemplo o que aconteceu em Azusa, que não foi necessariamente ali o ponto inicial, aconteceu na Europa antes. Depois ali aconteceu nos Estados Unidos, e que foi o que teve maior projeção, e em decorrência disso aconteceu os demais movimentos. E avivamento nunca teve, em suma, um caráter, por exemplo, de movimento, ou de ver manifestação de dons do Espírito, aquela coisa que a gente está habituado a ver. Eu digo sem crise nenhuma, é um problema muito grande a gente vê movimento dentro da igreja, o pregador vai. Para mim é mais expressão do pentecostalismo, ou expressão que os pregadores usam, né? Para isso tem livros do pastor Elias Soares, pastor Ciro Sanches de Borges, que falam sobre esses erros que os pregadores cometem, né? E essa falácia é um equívoco. Vê o movimento na igreja e fala um avivamento, né? Ó, o avivamento acontecendo. Não, isso não tem nada a ver com avivamento. Porque eu posso muito bem estar usufruindo ali, fluindo nos dons dentro da igreja, sair lá fora e eu não ter tido mudança nenhuma, né? Não ter tido um arrependimento real. O avivamento que aconteceu em vários marcos e períodos da história, ele aconteceu, e o que marcou esses períodos de avivamento foi o arrependimento. Então não teve, você não vê um movimento, sabe? Aquela coisa de, olha, aconteceu isso, aconteceu cura, milagre. Não. O que acontecia foi uma massa de pessoas se arrependendo dos seus pecados. Uma mudança de vida. Aconteceu 3 avivamentos na América, dentro de universidades. E esses avivamentos, o que mais... o problema das universidades ali eram jovens que estavam com a vida perdida. Estavam com a vida destruída. E quando aconteceu esses avivamentos dentro dessas universidades, que marcou ali o início de grandes avivamentos que aconteceram ali nos Estados Unidos, e depois se propagou, o que mais mostrou como resultado desses avivamentos foi o arrependimento. Muitos jovens dentro daquelas universidades se arrependendo em número exorbitante, assim. Arrependimento, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Não necessariamente aconteceu um mover do espírito no que diz respeito a dons, não, sim, a carismas, né? Não, foi um arrependimento genuíno. Né? Um negócio que até tu falou mesmo numa EBD que tu deu lá pra nós, nos adolescentes, sim, sobre avivamento, é que o avivamento histórico, assim, que a gente vê quando acontece esses pontos de avivamento, ele tem também ele afeta também, modifica também aonde acontece ali, a sociedade onde ele acontece, o entorno de tudo aquilo, tipo a
a cidade ela desenvolve, as pessoas porque há uma mudança de comportamento das pessoas, né? A gente falou, tipo, há o arrependimento, a pessoa Exatamente. ela vivia de uma forma errada, agora ela passa a viver de uma forma diferente. Então, isso muda tudo, né, na nossa sociedade. Aquele que rouba, não rouba mais, não vai mais roubar. Aquele que não pagava as contas, agora começa a pagar. Exatamente. Então, tu vê que isso então, o avivamento, eu entendo, assim, que o avivamento está mais relacionado a uma transformação de vida, né? Transformação de vida. O que aconteceu ali, por exemplo, em Atos 2, foi o início da igreja. E aquele poder que foi colocado nos discípulos e naquela igreja, naqueles 120 crentes, foi um poder para que eles anunciassem o evangelho com eficácia, com autoridade, com ousadia, com ímpeto. É para isso que serve o poder. Revestimento, essa virtude do Espírito, esse dinamismo. Esse poder que é derramado sobre a igreja é justamente para uma obra missionária mais eficaz. A Assembleia de Deus, ela cresceu, né, de uma forma muito rápida e continua crescendo porque, querendo ou não, as pessoas, alguns têm dificuldade de entender isso, mas o poder, essa visão que nós temos, essa crença que nós temos do batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, cara, é por conta disso que os pentecostais eles estão na rua, proclamando. E é por conta dessa ousadia, desse ímpeto, desse desejo, dessa chama no coração, que o povo tá ganhando almas. Eu vejo que tem muito essa relação do avivamento com o pentecostalismo, digamos assim, porque se nós, quando eu olho para nossa teologia pentecostal, eu vejo ela carregada muito desse sentimento de arrependimento. Sim. Porque tu pega a harpa cristã, os hinos compostos ali da nossa harpa cristã são hinos que falam muito sobre esse arrependimento, né? Tu escuta o hino, tu lê o hino ali, tu sente que aquela pessoa, que o autor daquele hino, ele passou por esse processo de arrependimento. Sim. A nossa teologia, ela tem muito disso, né? Do sofrimento, do entender quem somos e a necessidade que tem dessa transformação, a dependência em Deus. Então, tipo, isso eu acho, por isso eu acho essa forte relação, e às vezes, que nem tu falou, o avivamento é o falar em línguas, o avivamento é isso, mas é porque não se entende muito assim, não se tem a compreensão correta, né, do que é avivamento e também do que é o pentecostal. Sim. Digamos assim, e aí tem essa relação, porque eu me lembro assim, lá do meu avô, da minha avó, tu vê que a pregação dele, do meu avô, quando meu avô pregava, era muito das experiências que ele vivia, eram testemunhos, né? Uma coisa que a gente vê bastante, né, nas nossas igrejas pentecostais é isso, o povo testemunhando. Sim, Deus realmente veio, o Espírito Santo veio na minha vida e mudou a minha vida. Eu me lembro até desse negócio de arrependimento e tal, da mudança de vida, que o meu avô, ele me contou, quando eu disse pra ele que eu queria se batizar com o Espírito Santo e tudo mais, né? E eu me lembro de um negócio, da simplicidade dele, que ele me falou, que me marcou muito, foi que ele disse assim que o dia que ele foi batizado, ele vinha orando, ele já era diácono na igreja, e vinha orando para que Deus batizasse, e não batizava. E aí ele disse que estava num culto, e ele olhou para um irmão que ele tinha uma rixa com aquele irmão. E ele levantou do banco dele, ele foi lá no púlpito e abraçou o irmão e pediu perdão pro irmão. Ele disse que no momento que ele pediu perdão para aquele irmão, ele disse, teve uma visão de uma pomba branca descendo sobre ele, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele falou em línguas ali. Então, e aí o meu avô sempre me disse isso, ele disse, o Espírito Santo ele não vai vir enquanto tu não se arrepender, não se rasgar por completo, expor realmente o que tu é. Exatamente. Então, isso eu vejo muito assim da questão do arrependimento. Um ponto que tu falou, e isso é bom ressaltar, é que não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Por exemplo, o avivamento,
ele é marcado por arrependimento. Só que como nós, pentecostais, nós damos ênfase à obra missionária, à pregação, ao evangelismo, e como resultado tem pessoas que entregam a vida para Cristo e elas estão se arrependendo. E isso é uma forma de avivamento pessoal. E tem uma frase que eu vi que a ausência de um avivamento coletivo não é desculpa para você não viver um avivamento pessoal. Então, quando você se arrepende, ainda que você não esteja inserido dentro de um grupo, de uma massa de pessoas, você pode experienciar um avivamento pessoal, um avivamento individual. Porque o avivamento ele está ligado com o quê? Ele está ligado com arrependimento, mudança de atitude, mudança de caráter. Não tem uma regra de contingência, né? Exatamente. Então, assim, quando eu vejo muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus verdadeiramente em profecia, falando para a igreja que Deus vai derramar um avivamento, as pessoas interpretam essas profecias da forma mais errada. E Paulo ele nos ensina que nós temos que julgar as profecias. Então, quando acontece essas profecias na igreja, o pessoal, ele sempre, eu tenho certeza que na mentalidade comum, 90% da igreja, quando ouve essas profecias, eu acho que na cabeça deles passa um filme de um futuro onde Deus vai derramar um poder sobre a igreja e todo mundo vai estar pulando. Pelo contrário, quando o avivamento que vai acontecer, e eu creio que vai acontecer, são duas únicas coisas: mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de comportamento. Nossa. É só isso. Não tem nada a ver com o poder. O poder de Deus é uma graça que Deus ele deixou para a igreja, tá? E tá ali, você tem acesso a esse poder, tá? Mas o avivamento ele tá intrinsecamente ligado a arrependimento. Que nem, Joel 2, né? Que é o Sim. texto que se usa bastante na questão do avivamento, né? Derramarei sobre toda a carne, sobre o meu espírito. Só que ali tem um negócio que, muito sobre isso que tu falou, que eu não me recordo o versículo ali, mas ele vai dizer assim, não rasguem as vestes, mas rasguem o coração. E eu acho que isso é o avivamento realmente, sabe? Porque rasgar as vestes pra mim ali é muito assim, aparente. Tem uns tudo rasgado? É a aparência, sabe? Sim. Todo mundo tá vendo. Eu rasguei as vestes, todo mundo tá vendo. Sim, sim. Eu tô falando em línguas, todo mundo tá vendo. Eu tô pulando aqui, todo mundo tá vendo. Eu tô dando o meu glória a Deus mais alto da igreja, todo mundo tá vendo. Eu tô passando pelo meu avivamento aqui. Exatamente. Só que a ideia não é essa, né? Ele tá dizendo, não faça isso, que todo mundo vê, para que os outros vejam e achem que tu tá vivendo esse processo de avivamento. Mas rasgue o coração. Então, o verdadeiro avivamento vai acontecer quando a gente rasgar o coração e não as vestes. Exatamente. Que o coração, você fala do que é algo interno, algo que eu não tenho acesso àquilo que está acontecendo no teu coração, mas Deus tem. Exatamente. É para Ele, né? Exatamente. Um arrependimento. As pessoas têm que romper um pouco essa mentalidade de ajuntamento de pessoas. O pessoal pensa que igreja próspera, igreja que está avançando, que está crescendo, o resultado disso é o número. Tô falando que o número é errado. Tem aquela ideia que Deus ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Pelo contrário, Deus ele quer quantidade e quer qualidade. Lá em Atos, eles iam orando perseverante em oração e súplica, e Deus ia acrescentando mais e mais. Eles mantinham o padrão e Deus ia com os números. No próprio livro de Atos aparece ali sempre eles mostrando números. Quantidade de pessoas que se convertiam, que eram batizadas, que Deus Pedro ia é celebrado pelos tantos 1.000, 2.000, 3.000. Sim, então falar que Deus não se importa com números, se importa. Deus que ele quer números, só que ele quer um número com qualidade. Sim. Né? Então, a vontade de Deus seria que todos se convertessem, né? Exatamente. Tivessem acesso. Só que nós não podemos ter essa mentalidade de achar que ajuntamento é reflexo de avivamento, de proporção de avivamento. Tá? E existem megas igrejas. Sim, e eu não posso dizer e afirmar que 100% da igreja... lá, né? Sim, né? 1 milhão de membros. Do pastor Yong Cho, né? Uma igreja gigantesca. Eu mesmo venho de um contexto de uma igreja, de uma mega igreja. Né? Eu vejo os stories tu posta. Os campos da Assembleia de Deus tinha placa proibido jejuar mais de 40 dias. Os caras, tanto vida de jejum que só pode jejuar nisso. Né? Então,
não podemos confundir ajuntamento com essa questão. Uma outra coisa que eu isso aqui pode ser que dê polêmica, que eu vou falar. Ó o corte, já tô preparando. Isso aqui é complicado. Eu vou fazer, parafraseando o pastor César Cavalcante, e o que ele falou tem propriedade, mas é bom que ele foi o primeiro a falar, pra ninguém falar que, né, ele é um teólogo respeitado e tudo. Mas a gente tá esperando o avivamento, como eu falei, o avivamento que vai vir, gente, mudança de caráter. Só que uma coisa que o pessoal, isso vai ser difícil para muitos aceitar, é a questão, a Bíblia fala que o amor ele vai se esfriar nos últimos dias. E uma coisa que vai acontecer, as pessoas não esperam muito, é assim, quando a gente fala de lugares que precisam ser evangelizados, tá? Existem fenômenos que dificilmente você vai conseguir frear. Só quem tem poder para frear certos fenômenos é o próprio Deus. E nós sabemos que tá morrendo, ou já morreu o evangelho na Europa. Só que a Europa, nós temos o evangelho no Ocidente, aqui na América, por causa da Europa. Se você pensar nos Estados Unidos, que foi o lugar evangelizado pela Europa, os Estados Unidos é um país que está enfrentando um paradigma gigantesco. Agora igrejas estão morrendo. Os maiores que eram os maiores exportadores, né? Exatamente. Do evangelho, vamos dizer assim. Igrejas estão morrendo. Igrejas lá estão sofrendo, estão literalmente morrendo. Eu postei um vídeo de uma igreja presbiteriana que fechou. Encerrou as atividades. Mas não é uma igreja tipo assim, tentamos implantar, não deu certo e fechou. Não, é uma igreja que tem mais de 100 anos. Já enraizada. E fechou. E isso é um fenômeno que não tem como ser freado. Então, assim, próximo país que vai provar disso é o Brasil. Porque assim como a Europa, o evangelho veio da Europa para os Estados Unidos. Estados Unidos veio... mas os missionários, eles são... Daniel Bergnar Wingren vieram da Europa. Não, sim, eles vieram da Europa. Só que sob influência do que estava acontecendo nos Estados Unidos, que foi propagado no Brasil. Então, o próximo país que vai provar isso é o Brasil. Só que sabe qual é o país atualmente que o Brasil tá mandando o evangelho para qual localidade? Para a África. A África, aquele lugar vai gozar de uma explosão gigantesca de poder, de expansão. Tem umas cruzadas com 1.600.000. Uma coisa avassaladora. E eles vão ficar assim, eles vão usufruir de tempos maravilhosos, enquanto o Brasil vai começar a entrar num provável estado de decadência. E isso vai acontecer depois na África. É como se fosse uma matemática. E ela meio que seguindo um padrão, né? E eu não tô falando que Deus não vai avivar o seu povo. Vai avivar o seu povo. Só que o avivamento, literalmente, ele não tá falando de poder. Tá falando de mudança mesmo. Porque nosso contexto assembleano pentecostal, vocês conhecem, vocês sabem que hoje você falar que é batizado do Espírito Santo, isso não é uma medida para saber se você tem uma vida de uma genuína devoção a Deus. A gente sabe que eu brinquei na EBD contando, tinha um rapaz na igreja, gostava de profetizar e o cara, tipo assim, profetizava, né, e ia com a cara lavada profetizar, então veio que chegava o período do carnaval, ia pro carnaval. Chegou... que o Dom, ele E teve gente que chegou a dizer que ele tava até em umas boates, né? E dançando lá. Aí passava a época festiva do carnaval, ele ia pra igreja e ia lá, tipo, Senhor, me perdoa, e que você começava a querer... Não era profeta. Aquele... falhei, era uma coisa... Não era pontual, era... Todo ano a mesma ladainha. Sim. Né? Então, a gente vê que realmente a questão do poder de Deus, o batismo com o Espírito, ele não é um fator, tipo... Ele não está ligado à mudança. É o poder de Deus para a pregação, propagação do Evangelho. E dentro da santificação, nós temos tipos de santificação. Tem gente que tem a santificação no ato, que acontece quando você aceita Jesus. E tem um processo de santificação, né? Que é uma santificação que é trabalhada ao longo do tempo. Tem gente que é santificada uma vez e ela permanece para sempre assim. Tem uns que a santificação demora para acontecer.
né? E é ruim. E tem gente que essa daí tem que lutar. Porque ela tá assim, ela tá num processo que ela tá passando por santificação, mas não sabe se é inconstante. Sim. Né? Então eu acredito sim que vai haver um avivamento, mas é pra mudar o caráter do povão. O povo tá precisando de mudar o... Glória a Deus.